Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e o nosso assunto de hoje é: você pode ser possesso pelo inimigo por passividade. Fique comigo até o final do vídeo, porque eu quero demonstrar como isso pode se dar na sua vida. E antes de iniciarmos, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e envie esse vídeo a outras pessoas. Pois bem, nós comumente veremos vários cristãos dizendo: eu estou orando a favor disso. Eu estou esperando no Senhor. São erradas essas falas? Claro que não, mas ela tem um modo de ser. Se a pessoa está dizendo isso e vive na passividade das suas próprias faculdades, na passividade do seu próprio agir, então ela pode ser dominada a ponto de ser possuída pelo inimigo. Vamos ler Efésios capítulo 4, a partir do verso 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos renoveis. Não é fique esperando a vontade de Deus, quando Deus quiser. Não. Vos renoveis. Nós devemos nos responsabilizar por esse crescimento. E vos revistais do novo homem. Quem se reveste? Nós nos revestimos. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira. Não é orar para ver se Deus muda o seu coração meramente, tá? Para ver, quando Deus vai me transformar, eu vou deixar de ser mentiroso. Comece uma batalha verdadeira contra isso, ou isso irá te dominar. Falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Percebe? Nós, uma ação nossa, as nossas faculdades todas agindo em plena funcionalidade. Não deis lugar ao diabo. Eu vou orar porque eu estou dando lugar ao diabo toda hora. Deus vai mudar, Deus vai me transformar. Olha, ore, mas também trabalhe. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Percebe? Controle de si mesmo, controle da nossa mente, controle das nossas ações. Tudo isso é feito de maneira ativa. Mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Quem é que vai tirar isso? Vamos orar porque o Espírito irá tirar. Não. O Espírito está nos ensinando e nos dando força para tirarmos isso. Então devemos agir, trabalhar. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, também como Deus vos perdoou em Cristo. Então, pelo texto que nós acabamos de ler, eu creio que tenha ficado claro a necessidade de sermos ativos com respeito aos dons espirituais, avaliarmos, com respeito aos espíritos, testar os espíritos, com respeito aos nossos pecados, devemos ser ativos no expulsar, no expelir esses pecados que nos habitam. A nossa mente precisa estar ativa, o nosso espírito precisa estar ativo e o nosso corpo precisa estar ativo. Se não for assim, se nós nos permitirmos sermos passivos em qualquer uma dessas áreas, podendo ser com a melhor das intenções, saiba, o inimigo pode começar daí e chegar a te possuir por completo. O termo possessão demoníaca, que eu quero tratar aqui, não é naquele extremo como o demônio de Gadara, que caía, espumava, arrebentava correntes, não é? Ele chegou a um grau altíssimo de possessão e não era um demônio apenas, eram vários.
legião de demônios. Irmãos, o termo possuir, que eu quero tratar aqui, significa que aquela área em que você estiver passivo, em que você não estiver controlando, ela se tornará posse de outrem. Nesse caso aqui, necessariamente será de posse do inimigo. Porque Deus diz que nós devemos estar entregues a Ele, mas que essa entrega ela será sempre consciente. Deus nos dará direcionamento, Deus nos dará força e nós trabalharemos, faremos com as nossas mãos, faremos com a nossa mente, com o nosso espírito, recebendo, claro, essa força de Deus. Se nos permitirmos ter experiências espirituais ou associações com o pecado de maneira passiva, achando que é Deus que vai agir, achando que o diabo não irá entrar nessas brechas, estamos redondamente enganados. Veremos isso de maneira muito clara nas vidas de Pedro e Judas. Pedro chega um determinado momento em que Jesus o chama de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Significa que nesse momento, Satanás conseguiu possuir Pedro, adentrar a vida de Pedro de tal modo que ele tenta estabelecer a vontade do diabo. Mas isso foi assim de supetão? É claro que não. Existiam áreas na vida de Pedro que claramente o Senhor já havia questionado, o Senhor já havia dito, olha Pedro, o caminho não é esse. Mas que Pedro se permitia passivamente conviver com aquelas coisas. Pedro era um homem muito voltado para si mesmo. Se os irmãos se lembrarem daquele momento em que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Pedro se incomoda com aquilo, porque Pedro é ensimesmado. Então Pedro vai até Jesus e pergunta, mas Jesus, e nós que deixamos as coisas todas para seguirmos ao Senhor, o que é que nós vamos receber? Percebe a pergunta de Pedro? Percebe que Pedro ele é sempre falastrão. Aparece Jesus, Moisés e Elias no monte, transfiguração de Cristo, mas mesmo assim Pedro tem algo a dizer. E Pedro fala, o senhor quer que eu desça lá e traga materiais para construir uma tenda para o senhor, para Elias, para Moisés e a gente fica aqui? Percebe essas características que são danosas? E Pedro se permite, ainda que Jesus o tenha admoestado várias vezes nesses sentidos, ele se permite viver passivamente com aquilo. E é exatamente nesses pontos em que o diabo irá agir e possuir. Então saiba, a área que você não ativamente trabalha, o diabo irá possuí-la. E a partir dessa área, ele irá buscar possuir você por completo. Vamos ver o caso de Judas? Em Mateus 26 e João capítulo 12, nós temos o relato de Judas. Judas chega um momento em que a Bíblia nos fala que o Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas. Mas, nossa, Satanás entrou em Judas? Isso é normal? Isso é assim mesmo? Isso se dá? Por quê? Porque foi o propósito de Deus. Não necessariamente, irmãos. Judas ele era torto e decidiu permanecer passivamente naquelas tortuosidades que ele tinha. Então se tornou o traidor de Cristo. Vamos ler João capítulo 12 a partir do verso 1 para que os irmãos entendam melhor o que eu estou dizendo. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento.
Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, observa aí, gente. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que lhe se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Será que Jesus não o havia questionado com respeito a ser ladrão? Será que ele não via na vida de Jesus essa característica de honestidade, justiça? É claro que ele via, mas ele se permitia passivamente, talvez até com belas orações. Estou esperando em Deus. Deus há de mudar meu coração. Tá certo que eu sou ladrão, que eu roubo, mas Deus vai mudar meu coração. Eu vou ser transformado. Quando Deus quiser, Ele pode todas as coisas. Ele vai me transformar. Ou seja, essa parte da personalidade de Judas pertencia, era posse do diabo. E exatamente por essa parte o diabo o possuiu por completo. Chega um momento em que o diabo adentra a ele. O valor dessas 30 moedas de prata era o que se pagava por um escravo. Mas também dava para comprar uma terrinha ali em volta de Jerusalém. Então, eu creio que a coisa vai caminhando, Jesus fala que vai morrer, e Judas se antecipa e pensa, é o meu momento, eu vou garantir o meu. Então, essa parte que era posse do diabo influencia todas as outras, de modo que o Satanás entra em Judas. Judas fica possuído pelo diabo. Irmãos, não sejamos passivos com respeito a nada, ou essa parte da nossa personalidade, essa parte das nossas circunstâncias pertencerá ao nosso inimigo. Essa parte da palavra de Deus que relata Satanás entrando e possuindo Judas está em Lucas 23. Irmãos, existem 3 maneiras em que o diabo pode possuir-nos, parcialmente ou completamente. É através do pecado explícito, pecado que nós sabemos que estamos agindo mal. Através de pecados ocultos, pecados que talvez ninguém saiba, pecados que talvez você mesmo ignore em alguma medida. E esse é o ponto principal que eu quero falar hoje. Sugestões diabólicas aceitas. Ainda que você não tenha partido para a prática, mas você aceitou a sugestão. E você guarda dentro de si. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos perdoar. Mas aí vem o diabo e fala assim, olha, não perdoe não. Continue convivendo aqui, mas quando houver um momento você vai afora. Você não agiu contra essa pessoa, mas você guardou aquela sugestão. Ou seja, a sugestão pertence a quem? Ao diabo, e você acatou a sugestão. Logo, essa parte da sua personalidade, essa parte do seu entendimento, essa parte das suas ações pertencem ao diabo. É ele quem a possui. Avareza. Eu quero resolver o meu. Na verdade, eu até estou fazendo pelos outros, mas eu quero resolver o meu. Prostituição, justiça própria, orgulho, soberba. Você aceita a sugestão, ainda que as suas ações não condigam em nada com aquela sugestão que você recebeu, que você guardou no seu coração. Saiba, não seja passivo quanto a isso. Não permita que isso se desenvolva dentro do seu ser. Ativo, lute contra. A passividade das nossas faculdades naturais é um convite para que o diabo possa dominá-las. Se você não pensar, saiba, o diabo pensará por você. Ele tem principados, potestades e dominadores para criar modos de pensar e ele pensará por você.
Se você não avaliar verdadeiramente as experiências espirituais que você está tendo com a sua mente, com a sua razão, a funcionalidade dessas experiências, o que elas estão gerando, saiba, o diabo pensará por você. Pode ser oração em línguas, profecia, cura, manifestações extraordinárias, como dente de ouro, visões. Avalie. Se você não avaliar, o diabo fará isso por você e tomará posse dessa parte da sua vida e a seu tempo, ele irá te dominar por completo, assim como fez com Pedro, com Judas e com tantos. A principal causa de engano e possessão demoníaca em crentes é a passividade. Tanto em dons espirituais quanto com os pecados. Dons espirituais. O dom de adquirir riquezas. Para você adquirir o dom de adquirir riqueza, você deve fazer uma campanha aqui na minha congregação e eu vou te dar essa água. E nessa água aqui tem o poder de adquirir riqueza. Então você vai passar no carro que você quer e vai jogar um pouquinho dessa água. Então você vai passar na casa do jeito que você quer, na casa que você quer e vai jogar um pouco dessa água pelo portão ali. A esposa ou esposo de outra pessoa, você vai dar um pouquinho dessa água. Você vai molhar com essa água e vai presentear a pessoa com alguma coisa que você molhou com essa água. Isso é um dom de adquirir riquezas. Você vai adquirir riquezas. Olha o engano aí. Você poderia facilmente entender que isso não é de Deus, mas você se permite passivamente deixar-se levar. Aí quando você lê a Bíblia, você não vê Jesus falando nada sobre esse dom de adquirir riquezas. Mas mesmo assim você quer. E você vê, e Deus fala com você, mas você passivamente aceita, porque é uma coisa que você tem interesse. O dom do riso leva a quê? O dom de se transformar em animais, receber o dom da águia. Aí você vai na congregação, está todo mundo batendo asa e voando dentro da congregação porque recebeu o dom da águia. Aí começa a rugir, igual um leão. Percebe que você está agindo passivamente? Quem está colocando isso na sua mente não é Deus que está colocando isso, porque não frutifica em nada, não tem nada a ver com o Senhor, não tem base bíblica nenhuma, não tem base na tradição. Se você é uma pessoa voltada à tradição da igreja, não tem base na tradição da igreja. Você pega os primeiros 10 séculos, não tem ninguém se transformando em leão, entregar-se a Deus e ficar esperando Deus agir. Passividade. Não é assim que funciona, irmãos. É assim, Deus fala, te dá o poder e você age, te dá o conhecimento. Exemplo muito comum, irmãos, mas muito comum. Sabe, pastor Acácio, meu filho não quer nada com nada. Ele fez 15 anos agora, mas não ajuda a lavar uma louça. Já pedi para ele ajudar o pai dele lá na oficina. Não vai, não ajuda. É preguiçoso. As notas na escola estão péssimas, não está nem aí com nada. Sabe, pastor, mas eu estou orando. Eu estou orando e Deus vai agir. Deixa eu te falar. Não é assim que funciona. Aí o pastor Acácio pergunta, seu filho tem celular? Nossa, tem. Ele passa o dia no celular. Seu filho tem videogame? Tem videogame. Tem TV no quarto? Tem. A tia dele deu uma TV para ele, tá lá. Nossa, mas ele gosta. Disse ele gosta, pastor. Disse ele gosta. Sabe, mas eu estou orando. Então o pastor Acácio dirá, olha, você tem que tirar dele essas coisas. Tirar celular, não era para ele ter celular. Tirar TV no quarto. Tirar tudo isso. Saiba, ele não vai querer nada. Ele não vai querer nada. Aí a pessoa decide. Ela ouve tudo que o pastor Acácio está dizendo e decide. Tadinho do bichinho, tadinho do meu menino. E aí, passa-se mais um ano ou dois, a pessoa volta dizendo, pastor Acácio, o meu menino não fazia nada, não faz nada, tá difícil, agora arrumou uma namoradinha. Agora, percebe como que é? Mas eu tô orando, Deus vai agir. Não vai. Isso é passividade. Essa passividade, ela pode se manifestar pelo menos em 2 âmbitos. A perca da sua própria personalidade, ou a perca parcial da sua própria personalidade, você não tem controle sobre ela. Por exemplo, Judas roubava. E ele não tinha controle sobre essa parte. E ele continua a roubar, sem
lutar verdadeiramente contra isso, sem se colocar aos pés do Senhor Jesus e falar: Senhor Jesus, eu vim confessar o meu pecado. Eu sou ladrão, me ajude. Tire essa bolsa de dinheiro da minha mão. Eu não posso ser o tesoureiro, eu sou um ladrão. Você acha que Jesus permitiria que Judas continuasse sendo ladrão? É claro que não. Mas Judas não faz isso. Judas, ele não tem o controle de determinada parte da sua vida, da sua própria personalidade, e ele convive com isso tranquilamente. E qual é o fruto? Os irmãos conhecem. A outra é a perca do exercício da sua vontade, submetida à vontade de Deus, na realidade que te cerca. Que é o exemplo que eu dei do menino. Qual é a sua vontade com o filho de 15 anos que não faz nada em casa, que não está prestando para nada? A sua vontade, debaixo da vontade de Deus, é que ele saia desse lugar. Mas você não tem ação nenhuma. Perdeu essa capacidade de ação. Para terminarmos, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11. E procureis viver quietos. Como eu quis deixar claro para os irmãos, viver quietos aqui não é no sentido em que muitos dizem esperar em Deus e coisas desse tipo, mas na verdade está abrindo um flanco enorme para a passividade. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Tratar, cuidar verdadeiramente e trabalhar com suas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Está claro, irmãos? Então, em nome de Jesus, não permita que a sua volta se destrua, não permita que você internamente se destrua por passividade, que o demônio possua a sua circunstância, que o diabo possua a sua interioridade, a sua personalidade, passo a passo, porque ele irá fazer isso. Você verá grandes pastores, grandes expoentes da palavra de Deus caírem. Por que que caem, irmãos? Porque é passivo em determinadas áreas. Se permite levar, vai levando, vai levando, vai levando. De repente aquela parte pequena, aquela parte sombria, aquela parte que o diabo tem domínio completo, sobrepuja as outras partes todas e o demônio possui a pessoa por completo, destruindo a família, destruindo a igreja, destruindo tudo que toca. Muitíssimo obrigado por assistir, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.